Galera, hoje vamos de O Legado de Júpiter, da Netflix. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e você está no Mocó do Buga. Gente, vamos começar inscrevendo no canal, dando aquele like maneiro, compartilhando com a galera e vamos nos encontrar no Instagram, @nomocódobuga. Amigos, talvez vocês percebam uma edição um pouquinho mais crua nesse nosso vídeo. Eu tô realmente dessa vez fazendo mais dando a minha opinião. Não vou dizer uma crítica porque eu não sou crítico. Tô dando a minha opinião porque não estou fazendo um vídeo mais técnico, falando quem está interpretando o que ou o que já fez antes, como eu costumo fazer. Mas, se isso for interessante, né, a gente, num próximo vídeo sobre o legado de Júpiter, volta com essas informações. É só botar aí abaixo que a gente vai fazer da maneira que o pessoal pedir. Gente, primeiro algumas ressalvas, tá? Eu não sou crítico, isso é só a minha opinião. Então, pode deixar seus comentários aí embaixo, mas vamos conversar numa boa. Segundo, pode ter alguns spoilers, então estão avisados. O Legado de Júpiter foi escrito por Mark Millar, o mesmo autor de Guerra Civil e O Velho Logan, que foi ilustrado por Frank Quitely. O quadrinho foi lançado pelo seu próprio selo, a Millar World, e aqui no Brasil pode ser encontrado em 2 partes de capa dura pela Panini. A aquisição dos direitos pela Netflix para a criação de uma série em live action aconteceu em 2017, acredito eu, muito em resposta à aquisição de The Boys pela Amazon Prime, que seria lançado. Gente, o Legado de Júpiter não era realmente do meu conhecimento. Eu, como muitas outras pessoas, vim conhecer agora na série pela Netflix. Se trata de 6 heróis que ganham esses poderes, né, na década de 30, durante a depressão causada pela Bolsa dos Estados Unidos, e das diferenças entre essa primeira geração de herói e uma segunda geração, que seria uma geração mais irresponsável e soberba em relação aos seus poderes. Não foi muito o que eu vi nessa primeira temporada. Tá? O que eu vi nessa primeira temporada foi uma temporada quase toda focada em contar a origem desses primeiros 6 heróis. O que eu não acho errado, não. Acho até bem correto, entendeu? Só que se existiam outros assuntos que eram premissas importantes desse quadrinho, eles não foram muito bem retratados. A série gira principalmente em torno do que seria o super-homem deles, né? Que é o cara que solta raio dos olhos, voa, é super forte. Esse seria o utópico, eu acho que porque todos os outros bons nomes de super-heróis já estavam ocupados. Ele é super rígido com códigos que esses 6 primeiros heróis criaram, né? Para uma conduta de como os super-heróis devem agir. E a premissa mais importante é que os heróis não matam, né? Em segundo lugar, você teria essa segunda geração de heróis, que é uma geração que deveria ser retratada como soberba em relação aos seus poderes, irresponsável e não tão temente a esse código. Não foi, mais uma vez, o que eu vi na série. Tá? Os jovens da série são jovens normais, né? Que gostam de festa, gostam de balada, isso não é retirado, né? Salvo certos exageros de um ou de outro, né? Mas são jovens normais que nunca, em momento algum na série, deixaram de atender o chamado quando era necessário, né? Eles são retratados como um grupo até, inclusive, muito unido, coeso, né? E muito amigo.
né? Então, não me parece, pelo que foi narrado, que seria o que a gente teria no quadrinho. Quanto às cenas de ação, tivemos uma boa cena de luta logo no começo da temporada. Gostei muito dessa cena, é do tipo não se apegue aos personagens, porque eu acho que encaixa muito nesse formato de série, até porque no quadrinho a gente sabe que ninguém fica morto muito tempo, as pessoas sempre voltam da morte, mas o filho do Utópico tem que matar o vilão para poder salvar o próprio Utópico, né, pai e a mãe dele. Na cena seguinte, o Utópico briga com o filho porque ele quebrou o código, porque ele matou o vilão. Vamos lá. Minha suspensão da descrença, nesse momento, ela se arrebenta completamente, né? Quer dizer, o código é tão rígido que um filho tem que deixar pai e mãe morrer só para não quebrar o código. Código de quê? De burrice? Código de eu não dou a menor bola para a vida do meu pai e da minha mãe? Essa cena não fez sentido nenhum, e essa cena meio que destrói esse personagem utópico para mim, porque ele tem esse problema durante a primeira temporada com os filhos, de não saber se comunicar com a filha, que se afasta e se mete com drogas e tudo mais, e de querer transformar o filho dele num clone dele para o dia que ele não estiver mais aí, esse cara ser o cara que vai assumir a posição dele. Ele acaba não sabendo se relacionar com o filho. Mas pai e mãe nenhum consegue ser 100% infeliz no contato com os filhos, né? Não existe um momento no qual ele erra e num momento no qual ele tenta acertar e faz uma coisinha legal e os filhos demonstram aquele carinho que ainda existe entre eles. Não. A filha detesta ele o tempo inteiro e o filho está o tempo todo achando que nunca vai alcançar os padrões do pai. Ficou exagerado, sabe? Ficou demais esse personagem. A maneira que ele se apega a esse código, ele me pareceu, mesmo nas cenas do passado, de antes dele ser herói, ele me pareceu lunático demais em tudo que ele faz. Ele se fixa nas coisas de uma maneira doentia, entendeu? Então, já foi um personagem que meio que... ele não chega a ser como o nosso Capitão Pátria no The Boys, né? Que dentro do The Boys faz todo sentido ser exatamente como é, tendo a origem dele, a origem que foi, eu não estou aqui nem para falar do The Boys, né? Não acontece isso com o Utópico, a gente não percebe isso no Utópico, né? Simplesmente o cara é meio maníaco desde o começo mesmo, desde a origem dele antes de ser herói. Outra coisa que eu não entendi, ou me pareceu pelo menos meio mal retratado nesse mundo, né, que eles tinham que representar ali, esses heróis, eles ganharam poderes nos anos 30. Então como é que em 2013 todos eles têm filhos na casa dos 20 anos de idade? Eles ficaram estéreis por 50 anos? E de onde sai tanta gente dessa geração nova com poderes, quando na verdade você só tinha seis originais? Então, tudo bem, vamos admitir que nesse mundo deles existam outras pessoas com poderes de origens distintas. Tudo bem. Cadê essa gente que também não aparece na série? Todo mundo que aparece na série, que não são os 6 originais, está na casa dos 20 anos. Então, no fim das contas, e eu espero estar enganado, ou o quadrinho não é um quadrinho realmente tão bem escrito, o que eu não acredito que seja verdade, ou a Netflix fez com o Legado de Júpiter mais ou menos o que fez com Black Note, que também não foi bem, nós sabemos, né? Mas aos que temem pela continuação da série, tudo que eu tenho para dizer é que realmente eu ando meio chateado com essa questão da Netflix. Lá se vão
Daybreak, Santa Clarita Diet, I'm Not Ready With This, que acabaram depois de poucas temporadas sem uma finalização. Eu espero que a Netflix não repita isso com a lenda de Aang, porque eu estou realmente com um hype bem alto para ver o Avatar numa série live action. E é isso aí, gente. Até segunda-feira com o nosso vídeo sobre cinema. Valeu, até lá!